30 de setembro de 2023. Estamos de 11 horas e 26 minutos, esse sábado maravilhoso, né? E o que temos como tema hoje? Quando a culpa vem, o que fazer? Baseado em Salmos 51, que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo as multidões das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no meu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus. São o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua bondade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, mas bom dia mesmo, meus amados ouvintes.
Vamos meditar um pouquinho na palavra? O salmista Davi, ele abre seu coração, ele rasga o coração e dá nome aos pecados. A propósito, o pecado tem nome. Pecados têm nome. Alegre-se no perfeito sacrifício de Jesus, que o libertou da árdua rotina do cumprimento do cerimonial e o livrou e o levou a uma vida de confiança no definitivo sacrifício de Cristo, para nos tornar justo na presença de Deus. O salmista agora volta a sua atenção para aqueles dentro da comunidade, da aliança, aqueles que conhecem a lei, conhecem, mas não obedecem. O ímpio viola a lei de Deus, especialmente os sétimo, oitavo e o nono mandato, que se encontra lá em Êxodo 20, 14 e 16. As violações parecem envolver uma falha em compreender a vasta extensão da aplicação para cada mandamento. O Salmo, na verdade, conclui, né, com um chamado para o arrependimento do homem. A falta de arrependimento resultará no julgamento de Deus, que é descrito graficamente como sendo despedaçador. E lá em Oséias nos confirma isso, Oséias 5,14. Davi coloca-se à disposição da misericórdia de Deus. Ele não pode fazer nenhuma alegação em favor de Deus. Porém, Deus comprometeu-se com Davi no relacionamento da aliança. Uma aliança boa. E Davi baseia sua súplica nesse relacionamento. A expressão apagar é associada geralmente com palavras impactantes dos pergaminhos antigos das tábuas. Salmo 69, 28 nos confirma. As palavras lavar e purificar são ligadas, respectivamente, com o lavar roupas e o ritual de purificação que se encontra lá em Êxodo 19, versículo 10, Levítico 11, 32. Mas Deus quer nos perdoar.
e quer nos lavar. Todo pecado é contra Deus. Às vezes consideramos determinados pecados insignificantes ou até mesmo explicáveis, justificáveis. A mentira branca que contamos, o ressentimento que parece justificado, ou os pecados particulares que ninguém sabe a respeito. O problema é o fato de todos os pecados serem cometidos contra Deus. Um Deus que não será afrontado publicamente ou particularmente. A luz disse: considere suas ações e atitudes mais uma vez. Quer dizer, examine-se a si próprio e vê se os pecados não estão com grandes veracidades na sua vida, a ponto de você sentir os ossos doendo dentro do seu corpo físico. Como Davi falou que os ossos dele doíam, dores insuportáveis pelo pecado. Ele não aguentava mais. De repente, Davi acordou como de um terrível pesadelo e confrontou-se com a realidade. Ele, o rei de Israel, tinha mergulhado no sensualismo e acabara no homicídio. Aproximou-se por uma mulher de um comandante do seu próprio exército, e adulterou. E quando soube que ela estava grávida, esperando um filho, enviou o comandante à guerra para ser morto. E essa história está na Bíblia, você conhece. Podia negar, dizer que tudo aquilo era mentira, era intriga da oposição, dizer que ele nunca fizera nada daquilo. Podia queimar todas as provas, fazer as testemunhas se calarem, desaparecerem. Ele podia fazer tudo isso. Mas o que faria com a consciência? A sua consciência estava cobrando. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que a consciência do homem cristão anda com Deus quando ele erra, quando ele peca, quando ele infringe a lei, quando ele erra o alvo que é Deus. A sua consciência o acusa e ele se coloca aos pés do Senhor buscando o perdão e a misericórdia. Queria dizer que Deus não existe? Que a moral depende da cabeça de cada um? Seria justificativa isso? Que ninguém tem o direito de dizer o que a gente deve fazer ou não deve fazer? Na verdade, muitos tentam fazer isso em nossos dias. E só conseguem se perder nos labirintos de suas próprias argumentações.
devemos examinar. Devemos nos analisar e pensar no que estamos fazendo, se não estamos acumulando pecado em nossas vidas. Na verdade, Davi podia também tentar explicar, dizer que tudo não passava de um mal-entendido, que na realidade fora visto algumas vezes com a mulher do seu comandante, mas que só estava aconselhando ela tinha pedido conselho a ele. Ou podia dizer que mandou o comandante para a frente da batalha, não para que fosse morto, mas porque era o melhor homem para a posição no momento, na ocasião. Porém, o que faria com a verdade interior de seus propósitos reais? Argumentar consigo mesmo? Tentar enganar a si mesmo? Repetir aquelas explicações diante de um espelho? Até acreditar em suas próprias mentiras, o que acontece muito hoje. Falamos tantas mentiras que mergulhamos nas nossas próprias mentiras, acreditamos nas nossas próprias mentiras e passamos a viver dessas mentiras produzidas por nós mesmos por justificações. Podia também raciocinar, dizer que, por exemplo, que um rei não pode se sujeitar às mesmas regras que o povo. Dizer que o que tinha feito não era tão grotesco, tão grave, como estavam desenhando. Que afinal de contas, todo mundo faz, todo mundo erra. Não existem regras estabelecidas. Não existe. E que quando os dois concordam, não existe nada de errado. Se ambos concordaram. Mas, na verdade, o que faria com o vazio existencial que estava no seu coração, que estava dentro de si, já praticamente separado de Deus por causa do pecado? Ou com as intermináveis noites de insônia pelo fato da consciência pesada? Como calaria o grito desesperador do complexo de culpa que naturalmente toma conta das pessoas quando sabem que machucaram o coração de alguém, o coração de um irmão, ou principalmente feriu o coração de Deus com seus pecados, sendo ele a segunda pessoa de Deus. E por essa razão, em Salmo 51, ele se derrama, ele rasga o peito, ele permite que o seu coração venha a explodir aos pés do Senhor, para que todos os fragmentos de pecados, de ressentimentos, sentimentos maus saiam do seu coração e ele alcance o perdão de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gente, Davi refugiou-se no deserto e lá de joelhos reconheceu a miséria de sua vida.
aceitou a realidade de suas tendências naturais e a sua monstruosidade. Ele se sentia ali um monstro pelo pecado, pelos pecados cometidos. Clamou pela misericórdia divina. Entendeu que seu grande pecado não consistia apenas em ter quebrado princípios morais de conduta, mas em ter ferido o coração de Deus, o coração de um Deus de amor. E ele chorou como uma criança e então retornou para a cidade. Esse foi o início de uma nova etapa em sua experiência. E talvez Davi seja hoje uma inspiração para muita gente, para mim e para você. Não que não tenha errado, mas porque errando soube encarar a situação e reconhecer seu erro, aceitar o perdão divino e levantar-se das cinzas. Aí eu volto lá para o apóstolo Paulo em 11:23, um pouquinho mais embaixo adiante, que diz: examine-se o homem a si próprio. Quantos e quantos cometem pecado, transgride a lei de Deus e foge da presença de Deus com vergonha. Quando ouve de alguém: olha, não tem perdão, teu pecado não tem perdão. E o diabo gosta de ouvir isso. Quando o diabo ouve isso de alguém para alguém, ele usa e mete na cabeça daquela pessoa que está em pecado, de que para ele não tem mais o perdão de Deus. Nessas horas o homem se esquece até que o amor de Deus por nós é incondicional. Só não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Não tem arrependimento que faça a Deus perdoar por esse pecado. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas qualquer outro pecado que a pessoa se converta, verdadeiramente se arrependa verdadeiramente, o amor incondicional de Deus é sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor.